Filosofando. A vida nos apresenta o mundo nos mostra o mal. O mal nos torna experientes, a experiência nos dá sabedoria. A sabedoria nos obriga a abandonar o mal, abandonado, nos mostra o bem. O bem, quando executado, vivido, nos aponta a razão. A razão nos aponta o caminho a ser seguido. A vontade nos permite trilhar por esse caminho. Deus cria o espírito simples e sem pecado. O espírito, por meio da lei do progresso, adquire a inteligência. A inteligência, ainda rudimentar, subdesenvolvida, se chama diabo. Diabo, que é a inteligência mal canalizada, aplicada a serviço dos prazeres irresponsáveis, nos expulsa da presença de Deus. O afastamento da casa do Pai cria a solidão e a necessidade da busca. A busca nos traz a razão. A razão nos traz a necessidade de voltar atrás e retomar o caminho da casa do Pai. A vontade, a decisão, nos forçam a permanecer na casa do Pai, pois essa é nossa antiga morada e dela ninguém escapa. Nenhum espírito consegue fugir dessa antiga morada, pois somos as ovelhas que Deus entregou ao seu Filho Jesus, dizendo, nenhuma delas se perderá. Deus cria as pessoas e cria as coisas. Cria coisas para serem usadas pelas pessoas. E cria pessoas para amarem os seus irmãos. Mas as pessoas invertem os valores. Amam as coisas e usam os seus irmãos. Deus não tem culpa de nossa infelicidade, nem é obrigado a nos dar a felicidade. Nós é que devemos aprender a gostar de nós mesmos e aprender a descobrir a felicidade no cumprimento do dever e no uso correto das coisas. Não devemos pedir a Deus que nos livre do mal. Devemos pedir forças para que, fortalecidos, possamos evitar o mal. A confiança em nós mesmos é o primeiro passo para o sucesso. O que nós damos, nós recebemos. E o que recebemos é sempre mais do que o que damos. Encare cada manhã como uma nova oportunidade, pois sábio é aquele que vive cada dia como se fosse o último dia de sua vida. Quando acontecer coisas negativas em nossa vida, devemos reagir de modo positivo. Nada assenta melhor ao corpo do que o crescimento do espírito. Antes de querer consertar o mundo, devemos consertar nossa vida. Não devemos tentar aumentar dias à nossa vida, devemos aumentar vida em nossos dias. Todos buscam descobrir a fonte da felicidade, mas poucos sabem que a felicidade consiste em saber que nosso tempo está sendo bem aproveitado. Nós não perdemos nada quando tentamos algo e não conseguimos. Perdemos quando não temos a coragem de tentar. É tentando o impossível que às vezes conseguimos o possível. As queixas e as reclamações emitem ondas pessimistas e negativas, que estragam a comunicação e produzem o envenenamento mental. Mudar de roupa, de calçado, de visual, de cabelo ou de moradia, pouco importância tem em nossa vida. Precisamos urgente mudar de vida. Não seja crédulo, acreditando em líderes. Acredite mais em você mesmo. Morrer não é perder a vida, é viver perdido pela vida. Antes de pensar em remédios, pense em viver de modo correto para evitar a necessidade de usar remédios. Nosso amigo é aquele que gosta de nós, do jeito como somos, e não aquele que gosta do que nós temos. A semana, na verdade, só tem 5 dias, mas devemos desprezar 4 deles. Devemos abandonar o ontem, o anteontem, o amanhã e o depois de amanhã, e fiquemos apenas com o dia chamado hoje. Aquele que sabe e não sabe que sabe é simples. Ensine-o.
Aquele que não sabe e sabe que não sabe, está a dormir. Acorde-o. Aquele que não sabe e não sabe que não sabe, é tolo. Evite. Mas aquele que sabe e sabe que sabe, é sábio. Siga-o. Não é empobrecendo os ricos que se estabelece a justiça social, mas tornando a todos igualmente ricos. E por falar em riqueza, ninguém é tão rico que não precise dos outros, e ninguém é tão pobre ao ponto de não poder ajudar os outros. A liberdade não morrerá enquanto alguém estiver disposto a morrer por ela. Nós não somos criados do pó da terra, mas da luz das estrelas. Quando a gente não pode fazer o que quer, deve pelo menos tentar fazer o que pode. O homem é o único animal que ri, mas rindo ele mostra o animal que é. O homem não é um ser humano que por vezes tem experiências espirituais. É um ser espiritual que por vezes tem experiências humanas. Quando estou no meio dos homens, me sinto menos homem. Qual o pior cego? Aquele que não enxerga um palmo à frente do nariz? Não. É aquele que não enxerga 1 centímetro para dentro de si mesmo. E qual o maior erro de um médico? Tentar curar o corpo antes de curar a alma. O cristianismo veio salvar, mas hoje é ele que precisa ser salvo. A sociedade humana está dividida em 2 grupos, aqueles que já conhecem a lei da reencarnação e aqueles que ainda em breve irão conhecê-la. Falando de religião, não espere nada da religião, antes faça algo de tudo o que a religião espera de você. A religião do futuro será cósmica e universal, evitando as teologias, assim como a ideia de um Deus pessoal. A ciência sem a religião é cega, a religião sem a ciência é paralítica. Enquanto as religiões são formadas e mudadas pelos homens, a verdadeira religião forma e muda os homens. O verdadeiro missionário cristão vive para a religião, enquanto o missionário mercenário vive da religião. Leia Kardec para entender Jesus, pois Jesus é a porta, mas a obra de Kardec é a chave que dá acesso a essa obra, a essa porta. Procure o dever antes do prazer e encontre o prazer no cumprimento do dever. Não se cria a prosperidade sem estimular a poupança. Ninguém consegue fortalecer os fracos tentando enfraquecer os ricos. Não se pode ajudar o empregado empobrecendo o patrão. Não se pode estimular a fraternidade humana alimentando o ódio de classes. Não se ajuda os pobres odiando os ricos. Não se pode criar estabilidade baseada em dinheiro emprestado. Ninguém vai conseguir sucesso econômico gastando mais do que o que ganha. E, finalmente, não devemos ajudar o homem fazendo aquilo que é ele quem tem que fazer. A essência de tudo é espiritual. Ao entrar na cidade do invisível, meu corpo está unificado com o invisível. Está unificado na conjuntura do espírito. Quem pensa em separar o corpo do espírito está se afastando da realidade e entrando no mundo da fantasia. A flor e seu perfume é uma coisa só. Insensível é aquele que nega o cheiro da flor e cego é aquele que diz que só crê no que vê. Para quem não tem olfato, a flor é apenas um objeto que tem cor e forma, mas não tem perfume. Tudo aquilo que existe na natureza existe em mim, e tudo que existe em mim está na natureza. A distância não separa as coisas de mim, nem me separa das coisas. Num único átomo existem todos os elementos da natureza, e uma única gota d'água contém todos os segredos do universo.